Oi, gente, nesse vídeo a gente vai falar sobre blocagem das mãos e dos pés com base nesse nosso que a gente já vinha desenvolvendo por aqui. Vamos voltar com as referências dele de frente e lado. A gente vai fazer então a mão e a blocagem desse pezinho dele aqui. Vamos para a vista de side. Então aqui a gente vai puxar essa parte aqui da perna um pouco mais para baixo aqui, né? Ela está mais ou menos batendo aqui. A gente tinha feito como referência a primor assim dele, né? Mais a side, então a gente vai puxar ele um pouco mais aqui para seguir a referência. Puxar lá embaixo. A gente pode usar o B para puxar todo ele. Como ele tem os pés um pouco mais grossos, a gente pode manter essa mesma carga aqui na parte de baixo dele. Aqui com a edge a gente já vai corrigindo também, ajustando para funcionar bonitinho aqui. Então a gente vai ajustando ele conforme a gente vai trabalhando. Nada é muito fixo assim também, né? A gente pode ir ajustar de acordo com a necessidade que a gente for encarando. Vem aqui, vamos puxar um pouquinho mais para cá. Ok? Então a gente vai fazendo esses pequenos ajustes no modelo à medida que a gente for avançando aqui. Também depois a gente pode modificar, ajustar, colocar no Moodbox quando a gente for fazer também algumas pequenas modificações nesse carinha aqui. Então vamos iniciar pelo pé. A gente estava fazendo ali, vou criar uma bolinha a partir do cubinho, cubo, botar duas divisões, W, vamos jogar ele aqui para baixo, usar a escala e botar bem onde vai ser o calcanhar. Eu preciso achar mais ou menos o tamanho do calcanhar do personagem. A gente vai botar uma bolinha para ser o calcanhar dele. Achar aqui na referência onde está esse calcanhar. A gente vai fazer já contando um pouco os tênis que a gente não vai. A gente vai depois encaixar a partir da mesma malha, então a gente já vai encaixar ele mais ou menos aqui. Aqui o nosso pé. Usar a escala para deixar esse pé mais a ver, né, aqui com a saída. Vamos deixar por enquanto ele deste formato aqui. Criar um novo cubo. Dessa vez eu vou botar algumas subdivisões neste cubo e aí sim aplicar ele aqui. Por que eu apliquei algumas subdivisões antes nele? Para ele ficar um pouco mais em formato quadrado, para encaixar ali no pé. Então eu já fechei ele ali para ele não fazer nenhuma alteração. Né? Eu vou tirar agora por enquanto a nossa referência. Não ficar tão forte ali no nosso fundo. E vamos encaixar ele aqui. E depois que a gente encaixar ele, uma parte com a outra, a gente vai começar a moldar este carinha aqui. Vamos encaixar ele aqui de forma bem tosca mesmo, não tem necessidade de ter muito cuidado nessa etapa ainda. Agora vamos para a nossa referência. A gente tem aqui, né, na vista principal o pé dele aqui. A gente vai deixar ele mais ou menos com essa largura, profundidade e proporção do nosso personagem aqui. Então vamos pegar ele, Vertex, seleciona os vértices da frente, já está com o Soft Selection ativo, vou usar o W, movimentar ele para frente. Se a gente quiser usar um pouco da escala aqui, já dá para a gente utilizar. Usar o R, o E, para deixar ele mais angulado aqui. Depois a gente vai corrigir essa parte que ficou parou de ser reta, né? Aqui a gente vai ajustar toda ela. E a gente vai ajustando aqui as alturas também deste carinha. Pegando aqui, encaixando uma parte na outra. Lembrando que mesmo que o nosso personagem seja cartoon, ó, a gente tem que corrigir, não podemos deixar esse pé
dessa forma aqui, a gente dá uma olhadinha como que está a nossa referência, pegar, aumentar mais aqui um pouco o brush, jogar ele mais aqui, pegar mais ou menos como que está a referência e ir ajustando ele para ele casar com a referência que a gente tem. Eu vou chegar num ponto que a referência não mais, vou evitar passar aqui da linha principal do corpo, mas a referência não mais vai fazer jus para o 3D, que nem aqui está acontecendo. A gente botou de acordo com a referência, porém o 3D já começa a não ficar na forma certinha e aí a gente vai ter que ir para a anatomia dos pés, né? Cuidar dessa parte agora mais anatômica aqui. Então vamos ver como é que é a anatomia do pé, né? Como é que a gente compõe ele ali. Então o que a gente vai ajustar para ele encaixar no personagem, né? Ele tem a gente tem a nossa referência, vamos pegar ele, a planta aqui do pé, começar a manipular ela para deixar ele bem a ver com o que a gente quer passar. A gente pode pegar por blocos, né, de modelo e ir encaixando ele aqui. Então eu vou ajustar um pouco, vai mais aqui, pegar um pouco essa parte central, usar o B, usar o B aqui, diminuir um pouco a abrangência dele, deixar ele um pouco mais curvo. Ó, então aqui, o que vai ser importante na perspectiva é dar uma olhada como é que está a referência da pose, como que foi trabalhado, ó, o pé dele aqui. Então ele é bem fluido, bem arredondado, ele tem uma grande parte na frente. Então é isso que a gente vai se preocupar agora, em deixar essa forma, mas com aquela cara ali. Vamos selecionar os pontos, vai começar a buscar aquela parte ali do pé. Então aqui, se eu ativar o 3 para ir vendo como que ele está ficando, também nos ajuda a dar uma olhada. A gente está buscando a forma mais certa desse pé. Ó. Então a gente precisa fazer toda a parte interna dele encaixar. Encaixar com o calcanhar também, o calcanhar dele aqui não está encaixando. A gente vai pegar essas regiões, começar a forçar ele a encaixar aqui. Vai começar a funcionar melhor. Essa parte toda de baixo dele, a gente pode puxar um pouquinho mais. Aqui, usar a escala, reduzir um pouco. Tá vendo que aqui vai ser o encaixe. Então a gente vai ter que ir ajustando ele para funcionar com o que a gente já tem. Vou buscar. Mas eu vou evitar usar a simetria nesse caso aqui, porque o pé não é simétrico, né? Ele tem uma aparência diferente de um lado do outro. Então a gente não vai utilizar aqui. Tá? Então aqui a gente tem esse carinha, vou pegar ele também. Vou jogar ele para baixo aqui, para encaixar mais aqui com a referência. Então aqui eles têm que começar a se encaixar um no outro. Que a gente pode usar as ferramentas que tem de Sculpt dentro do Maya, que é a mesma ferramenta que tem lá no Moodbox, mas elas... Vou diminuir um pouco esse brush aqui. Um brush muito grande. Vou ver aqui. Ó, e aí eu vou usar aqui o Shift, mesma coisa que a gente tem lá, eu posso usar aqui o Move, o Grabzinho, né, para ir ajustando. A gente pode ir ajustando aqui, mesma forma do Moodbox. Posso ir ajustando aqui no Maya. Também, selecionar o objeto que eu quero trabalhar, pegar o Grab agora aqui, e a gente vai encaixando eles aqui. Então vai funcionando mais ou menos que nem lá
no Moodbox a gente tem essas ferramentas aqui no Maya que vão nos possibilitar fazer essas transformações por aqui também, se a gente quiser. Ó. Então vou ajustando ele por aqui também, usando as coisas. Depois peguei o pinch em vez do grab. Então aqui eu vou deixando ele com a carinha mais de pé, né? Não seja um tênis, ele vai ter aquela ondulação aqui. Então aqui a gente vai fazendo até a sola, acabamento da sola, conectar melhor ali. Aqui também a gente pode fazer, já tem um pouco mais a ver. Então vai encaixando uma parte na outra, aqui de forma mais natural, no personagem usando as ferramentas de esculpir do próprio Maya nesse caso, só para a gente fazer mais rápido essa parte. Então ele ficou agora aqui com a parte de referência funcionando, né? Então a gente tem o pezinho, vamos ver se ele está no mesmo tamanho lá das referências que a gente tinha ajustado. Então ele saiu muito do tamanho da referência. Isso acontece, então eu vou puxar, vou 2 cliques aqui no grab. Vou botar como grab silhueta. Mesma coisa que tem lá no Moodbox, tem aqui, ó. Então a gente vai encaixar ele agora com a silhueta do personagem, ó. Então aqui a gente deixa ele bem bonitinho, encaixando agora aqui com a silhueta do personagem. Vamos ver se não está muito grande. Aqui a gente vai dando tapinhas e corrigindo, né, como está ali, ó, o nosso pezinho aqui. Então aqui a gente tem a blocagem do pé. A gente fez 2 divisões nele, eu fiz uma esfera e aí um box para a gente começar a moldar e ficar com o shape do tênis do nosso personagem ali, certo? Vamos salvar. Feito o salvamento, né, tudo bonitinho, vamos para as mãos e dedos desse cara. A gente vai seguir aqui, né, nós temos 2 referências aqui da mão dele, temos também a referência na pose heróica aqui dele, né, de tamanho de palma e dedos, tamanho de dedos. Então a mão a gente vai ter que ter uns cuidados na hora de fazer ela, nada muito diferente do que a gente já vem fazendo aqui, do que a gente já vem se preocupando, né, mas só para encaixar bem. Aqui do pé, acho que por enquanto é isso. Podemos ainda ir nos ajustes de vértex aqui, encaixar melhor, tá? Tem uns pontinhos aqui que estão pegando, então vou deixar mais suave todo ele. Tá aqui com um pontinho. Vamos pegar aqui o grab, dar uma suavizada nele. Só para tirar um pouco esses pontos que estavam ali. Depois a gente ajusta também lá no Moodbox mais alguma coisa que quiser corrigir. Então por enquanto eu vou deixar assim. Não vou esquentar muito. Vamos dar uma olhada na mão. A mão a gente vai dividir entre palma e dedos. Na hora da gente fazer os dedos, a gente vai ter que ter um cuidado da blocagem aqui, né? A gente vai pegar também a mesma coisa, criar um cubo. Neste cubo eu vou botar algumas divisões, não vou botar muito. Mas esse número aqui já é o suficiente para que ele, quando arredondar, não arredondar demais, né? Então ele vai ficar assim, um bloquinho dessa forma. Então a gente vai diminuir esse bloquinho, achatar ele, ficar mais a ver com a carinha da palma. E a gente vai na front, ó, posso ir aqui, usar como referência, a gente vai botar ele nesse sentido a mão e girar ela em 45 graus.
Para casar com o braço, então a gente vai vir aqui, usar o R, reduzir o tamanho, essa aqui é só a palma dele, né, e buscar aqui ó, o tamanho dessa mão. Aí, então a gente tem o tamanho dela aqui, e vamos ver a lateral dela, o quanto que é espessa a mão ou não. Vou pegar as referências e a gente dá uma olhada. De acordo com a referência aqui na vista de front, ó, tá certo o tamanho da mão, tá bem o da referência ali da pose, né, mais heróica. Então a gente, na pose principal, então a gente aqui vai só ajustar com um B algumas coisas aqui do modelo para ele encaixar nos tamanhos, ó. Então aqui vou modificar um pouquinho para ele encaixar aqui, fazer o contrário, deixar reta essa parte, diminuir um pouquinho a intensidade, deixar reto aqui. E essa partezinha aqui a gente vai diminuir, trazer essa curva que tem aqui, ó, né? Se não vou contar o dedão a gente vai fazer separado, mas aqui a gente vai pegar a todo o nosso personagem. Uma coisa anatômica da mão que tem que cuidar é que essa região aqui dos dedos, eles são nesse shape aqui, tá? Então eu vou tirar eles por enquanto do B, vou deixar manualmente aqui. Por isso que a gente vê esse aspecto de membrana dos dedos, né? Porque essa região aqui, também como na referência, ela tem uma angulação, ela não é reta o corte. Então a gente tem que cuidar isso na hora que estiver fazendo o shapezinho aqui da mão. Vamos aproveitar e ver aqui a palma, como que ela é vista, né? A gente estava vendo aqui no front, vamos ver a vista de side. Tem também a referência aqui, ó. Essa aqui é a vista, seria a mão inversa da que a gente está fazendo, mas já dá para a gente notar bem como que ela vai se portar. A gente vai ter o espaço do dedão. Vamos ligar o B de novo aqui, vai termos o espaço do dedão, o encaixe aqui, e aqui a gente vai ter o encaixe do mínimo de todo o resto da mão ali. Então isso teria mais ou menos este shape aqui, poderia ser aqui do dedão, né, menor, fazer um encaixe bonitinho aqui do dedão. Então, mais ou menos este comportamento aqui, ó. Dedão, encaixe e tem o resto. Então, mais ou menos isso que a gente teria aqui da palma da mão. Vamos tirar agora tudo, todas as referências, para a gente poder dar uma olhada. Aqui, detalhe que vai ter o dedão encaixe nessa região, estava falando, aqui vem direto para os dedos mínimo, aqui tem um desnível, né, que vai encaixar, que vai fazer as membranas da mão. Dá para a gente deixar um pouco mais acentuado aqui. Certo? Então isso aqui seria a nossa base da mão por enquanto aqui do nosso personagem. Vai encaixar aqui depois, né? Então aqui também do braço a gente pode pegar a partir dessa edge aqui, reduzir um pouquinho o tamanho, né? Fazer ele ter um pouco aqui de musculatura, assim, coisa que a gente não colocou nos braços. Então aqui a gente pode colocar um pouco, fazer não ser um cilindro perfeito também, né? Porque o nosso braço não é um cilindro. Então aqui ele está um cilindrinho, ó, vamos dar uma achatada nele. Neste sentido aqui, vai ficar com um comportamento bem mais interessante. Achatar um pouquinho a nossa bolinha. Nosso antebraço também dá uma leve achatada aqui, ó, deixar ele mais achatadinho. Então já ganha um pouco mais de volume ali no braço, fica mais interessante. Vamos fazer os dedos, antes da gente posicionar na mão. Para os dedos eu vou usar um cilindro, este cilindro nós vamos botar ele com subdivisão
16 aqui, pode ser, e subdivisão de altura, a gente vai colocar 20. Vamos botar bastante para ajustar o que a gente precisa e fazer algumas marcações que a gente precisa. Então, a primeira coisa que a gente precisa ver, eu estou com o auto aqui ligado, não preciso disso nesse momento. Primeira coisa é os tamanhos dos dedos, essa referência aqui de frente nos serve, e a referência também aqui de pose dele também nos serve, porque tem o tamanho aqui dos dedos. Vamos fazer na proporção aqui do Model Sheet. Usar o R, vamos achar esses dedinhos. A gente vai fazer um, e depois a gente vai duplicá-lo para o restante. Então vamos lá, vou pegar aqui, diminuir a escala até achar a proporção certa e aumentar ela aqui. A escala dos dedos ela vai compreender até essa entrada aqui, ó, que a gente vai enterrar ele lá, então eu vou espichar eles até ela compreender tudo aquilo ali. Temos ele compreendido aqui, a gente está vendo ó, quais os eixos dele que vão ter marcações. Então aqui vai ser o que eu vou fazer, utilizando o B. Vou botar uma escala mínima aqui, eu vou aumentar um pouquinho. Aqui onde vai estar a parte maior ali de cima do dedo, então vou pegar essa base, aumentar ela para criar essa sensação aqui de nó. Aí, essa aqui também, vou deixar ele menor aqui um pouco, o B, aumentar ela um pouquinho, que aqui vai ter um nó, e aqui vai ter um outro nó do dedo. Ó. Então aqui vão ser as divisões. Este aqui a gente vai pegar e vai curvar ele um pouquinho, que é a parte onde fecha o dedo. Tendo isso, feito isso, a gente sabe aqui onde é para fazer agora. Vou puxar esse vértex, que ficou um pouquinho para baixo aqui, para não ficar tão... então a gente tem mais ou menos essa figura estranha aqui. Mas a gente sabe que em alguns pontos, ó, este ponto que a gente tem aqui, é um ponto que é para ser de divisão do dedo. Então na vista frontal, a gente vai manter essa edge aqui, ó, selecionada. Dá 2 cliques nela, para a vista de side. Apertar um F para achar, né? Então, como essa vista aqui é vista de side, voltar aqui para vertex. Sei que esse aqui, então esses vou tirar do B. Vou jogar eles para dentro, ó. Vou enterrar eles um pouquinho aqui. Vou enterrar esses aqui também. Para voltar aqui para vertex. Pegar esse aqui e enterrar eles um pouquinho. Desta forma, a gente tem as marcações, ó, das divisões do dedo. Certo? Então fica fácil da gente saber onde que vai estar ali na hora de fazer depois esse dedo esculpido lá no módulo, que a gente sabe que eles estão ali. Se apertar no 13 já vai lá e dar uma suavizada interessante, fica as marcações aqui, ó, que a gente precisa lá para fazer o dedo. Claro que se a gente vir aqui na vista de side, a gente pode ainda corrigir coisas usando, deixa eu só deixar ele no side, e usar o modo de isolar aqui para nada, opa, tinha coisa selecionada, deixar só o dedo, e vamos isolar só ele. Dessa forma fica mais fácil da gente ir diminuindo um pouco, voltar a usar o B, né? Não deixar o dedo sempre no mesmo tamanho, ó. A gente pode diminuir ele um pouco, usar a rotação aqui, vai ficando o dedo mais a ver, mais interessante, seguindo a referência do personagem. Então aqui está o nosso dedinho ali, né? A gente pode trabalhar também de deixar mais próximo um pouco os pontos que a gente tem aqui, não fazer eles tão separados, né? Fica o refinamento que a gente quiser dar. Mas eu vou deixar eles aqui só para ser uma marcação para a gente usar depois, lá na escultura. Então temos o primeiro dedo, um dedo deles já serve para a gente puxar o restante e ajustar de acordo. A gente pode fazer isso, vou dar um Shift D, posicionar ele. Esse aqui ele vai ser um dedo que é um pouquinho maior, então a gente ajusta um pouco na escala e deixa ele um pouquinho curvo. Coisas que a gente tem que cuidar quando está transferindo um desenho 2D para uma animação 3D. Vou dar o Shift D de novo, girar ele um pouquinho e diminuir o tamanho. Tudo isso a gente vai ter que estar cuidando, cuidar para não conectar eles.
manter uma distância. Essas são adaptações que a gente vai fazer para manter a membrana aqui também, né, da palma da mão, tudo mais ali. E esse dedo que era a nossa base, eu vou rotacionar ele um pouco para encaixar melhor. Então a gente vai usar a nossa referência como um guia, mas não ficar muito preso a ela, porque a gente vai precisar ajustar algumas coisas aqui no 3D. Ó. Então eu tenho os dedos dele já, a parte onde está aqui para ele fazer a dobra, as partes dos nós. Então a gente tem a mãozinha dele aqui. Vamos tirar essa referência, posicionar ele, a mãozinha dele é uma mão diferente da que a gente estava fazendo, é a outra. Então aqui, vamos posicionar ele aqui na nossa mão. Posicionar. Opa. Vamos fazer esse cara aqui, vamos combinar tudo. Daí fica uma única mão. E na escala, a gente tem escala em X, vamos botar scale em X, menos 1. Dessa forma a gente flipa ele, ó. Porque a gente sabe que estava com os dedos na ordem errada. Eu flipei ele, apertei F aqui para conectar. Então eu flipei ele agora, fica melhor. Outra coisa que acontece na adaptação que a gente vai ter que fazer aqui para o site está isolado, vou tirar do isolado, dos dedos, né, para o personagem. Então vou posicionar ele aqui na mão, vou entrar em face, 2 cliques, vou tirar o B, vou reorganizar eles um pouco aqui, para não ficar muito perto um do outro, mas manter aqui a hierarquia deles bonitinho. Então, dessa forma, a gente já tem a mão. Uma coisa que no 3D a gente tem que cuidar. Vou na vista de front, pode ser, não, vamos na vista de topo, fica mais fácil a gente visualizar. Na vista de topo, onde é que estão esses dedos? Estão aqui. A nossa mão, ela não é reta, que nem está aqui, né? Então, a gente precisa colocar toda a palma da mão, posso puxar aqui, puxar o B, deixar ela um pouco curva. Ela tem uma curvatura natural. Então eu não posso posicionar simplesmente a mão de forma reta. Ela tem uma curva mesmo sutil. Aqui ele vai ter. Então a gente vai posicionar os dedos um pouco respeitando isso. Então a gente vai em face. 2 cliques, tirar o B. Então este vai ficar nesse sentido. Esse vai ficar um pouquinho para cá. Então a gente vai ajustando essa curvatura natural do corpo do nosso personagem. Então aqui a gente vai fazendo os encaixes, certo? E aí, claro, a gente vai ter que encaixar ele de acordo com a nossa referência, né? Lembram que essa parte de cima toda, ó, ela vai ser onde conecta o personagem, então a gente vai subir com ele, ó, até encaixar aqui bonitinho na nossa mão. Vou usar um pouco da escala para reduzir aqui e ficar mais à vista onde estão as pontas do dedo, mais interessante. Vamos pegar aqui também, dá pra gente modificar algumas coisas. Usar o B, W, e ó, conectar um que outro que fica muito fora, a gente vai corrigindo aqui manualmente. Vai ajustando eles, de modo a ficar os encaixes mais naturais aqui. Então, uma parte da mão vai aparecer aqui, ó, outra tá ali. Para o dedão, mesmo processo, mesmo é um dedo comum. A gente vai pegar aqui objeto, vamos separar aqui agora, separate, separamos todos eles. Modo objeto, todos separados. Vou pegar um de novo, Shift D, W. E aqui, deixa eu só com o meu cursor, ó, ele ficou lá, perdido. Vou em Modify, Center Pivô, ele vai para o centro do dedo de novo. Então, jogar ele para cá, dedão. Vamos ver numa referência aqui o tamanho dele. Então ali está o dedão, ele é basicamente um dedinho.
nosso aqui. Pode fazer ele mais gordinho um pouco. Um pouquinho mais gordinho. Mais achatado. Um pouquinho mais gordinho aqui. E ele vai ter, claro, uma rotação, né, que a gente vai ajustar e depois a gente vai deixar ele maior um pouco nessa parte de cima. Vamos tirar a referência e colar ele agora na nossa mão aqui no front. Jogar ele para cima. Tá ali ele na mão. Vai jogar ele para cá. E a gente tem os encaixes já funcionando aqui. Então a gente vai rotacionar o dedão aqui. Pode ser na vista de side F para achar ele. E vou usar o E para rotacionar ele. Ó. Então a gente vai encaixar o dedão aqui. Bem na dobra, né? O nosso dedão ele tem uma dobrinha bem próxima e aí já chega na outra. Então é isso que a gente vai encaixar. Ó. E claro, rotacionar ele para a gente ver as dobrinhas ali melhor. Ele fica com um ângulo aqui, né? Não fica 100% lateral, ele tem uma angulaçãozinha. Então só para a gente ver onde está aqui, ó, a gente dobra um pouquinho perto, um outro. Agora sim eu rotaciono aqui, vamos rotacionar ele para encaixar ó, na mão. Encaixou. Vamos ver na vista de front, tá? E na perspectiva, a gente vai brincar um pouco com esse carinha. Vou pegar agora a edge, pegar essas edges aqui de cima e vamos dar uma escalonada nela, ó. Crescer ele um pouquinho aqui para ficar mais com carinha de dedão do que um dedo normal, né? A gente cresce um pouco com ele ali, já começa a ficar um formato mais a ver com o encaixe de um dedão. A gente pode vir aqui também começar a encaixar essa parte aqui da mão, né? Funcionar também. Encaixar aqui o dedão. Já vira a blocagem da nossa mão aqui. Essa parte a gente pode deixar um pouquinho mais reta. Aqui tirar essa aparência. Então a gente vai ajustando essa região. Já na blocagem a gente já vai ajustando isso. Pá. Pegar aqui o B. Aí já na blocagem a gente vai solucionando essas coisas, fazendo os encaixes entre uns dedos e os outros. E aí a gente já tem trabalho mais facilitado depois na hora lá de dar um tapinha para esculpir. Então aqui a gente tem a mão. Aqui a gente vai fazer aqui, selecionar ela, vou dar um Modify, Center Pivô. Então agora o pivô está centralizado em cada item. E a gente vai pegar este item, posicionar ele aqui no nosso braço, né, do personagem. Vamos ver se ele encaixa em tamanho, em proporção, se está fazendo sentido com ele. Ó, encaixar ele aqui. E deixar ele também naquela angulação que a gente vem trabalhando antes aqui. Então eu vou botar o E, apertar E e rotacionar. A rotação ela faz no eixo local de cada item. A gente vai entrar na configuração aqui da ferramenta de rotacionar com 2 cliques. Reset Tool. Ela continua fazendo isso. Vamos botar para que o Axis Orientation aqui dele seja mundo. E aí a gente troca para manipulador e ele vai rotacionar. Aí, então, Axis Orientation, mundo, manipulador, o centro de rotação, ele vai rotacionar para a gente. Então, a gente vai rotacionar ó, seguindo os números ali de baixo, achar mais ou menos um 45 ali, se preciso, e encaixar. Aqui dá para a gente deixar um pouquinho menos aqui, encaixar. Então temos a mãozinha aqui do personagem encaixando bonitinho. Dá pra gente forçar um pouquinho mais os encaixes, né? Corrigir aqui uma coisa ou outra, puxar essa parte um pouquinho
mais para cima. Então aqui a gente pode ir corrigindo, a deixar esses encaixes mais naturais aqui, para ficar bem sutil a transição. Também essa parte a gente pode ajustar depois, né? Não tem, na hora que a gente for esculpir, a gente vai corrigir isso, os encaixes também de uma parte com a outra, para ver se o tamanho dela está funcionando. Aqui, vamos só, acho que ficaria muito evidente que nem essa partezinha aqui do dedão. Encaixar um pouquinho melhor, não ficar tão no olho, né? Aqui a gente vai ajustando ali, ó. Então a gente tem agora a mão, palma, dedos, nosso personagem e pés, certo? Com isso a gente fecha a blocagem inicial do corpo. Com isso a gente fecha a blocagem inicial do corpo do nosso personagem.